Glória ao Pai, glória ao Espírito Santo. Ele está nessa casa de oração e Ele tem muito mais para revelar e entregar sobre a sua vida nessa noite, amém? Quem nessa noite veio buscar a tua resposta, o teu milagre, diga graças a Deus. Eu queria que humildemente você pudesse colocar no seu lugar de pé, ficar de pé sobre o teu lugar onde você está sentado, em reverência à palavra do Senhor, e abrisse comigo a tua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, aleluia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e no versículo de número 9, amém? Nessa noite você não está bloqueado ou proibido de dar glória, amém? Nessa noite você está livre, você tem liberdade para engrandecer o nome do teu Deus, amém? Então glorifica mesmo, deixa Deus usar a tua vida, porque Ele tem muito mais para falar sobre o teu coração ainda, amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 9, quantos acharam? Diga glória a Deus. Amém, aleluia. Versículo de número 9 vai dizer assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, e é uma colônia, e estive alguns dias nesta cidade, aleluia. E depois você vai lá, por favor, no versículo de número 17, vai dizer assim: está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, amém? Só até aqui, coloque as mãos sobre o teu coração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai Jesus, nós estamos gratos nessa noite, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre este culto, meu Pai. Hoje é uma terça-feira do sobrenatural, ó Pai, e eu te peço para que o Senhor possa manifestar da sua glória e da tua graça sobre a tua igreja. A tua igreja está aqui, meu Pai, adornada, meu Pai, com sede de te buscar e de ouvir o teu santo nome. Por isso eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa tirar, meu Pai, qualquer seta contrária sobre este culto, meu Pai. Se tem algum irmão, seja ele homem ou mulher, que veio buscar, meu Pai, uma palavra, que eles possam receber daquilo que o Senhor determinou sobre o coração deles nessa noite. Meu Pai, eu te peço para que não venha ser eu, mas que venha ser o Senhor, usando a minha vida como ferramenta em tuas mãos, ó Pai, porque a tua palavra é a única neste planeta Terra que ainda liberta, que ainda salva e restaura corações. Por isso eu te peço, Senhor, que a sua palavra nessa noite possa produzir o fruto para qual será enviado, e que nessa noite o manifesto da sua glória possa ser real neste lugar, no nome do Senhor Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda bem forte o nome do Senhor, e pode se assentar no seu lugar, no nome de Jesus, amém? Aleluia. Deus é fiel. Deus abençoe, meu querido, pela água. Meus irmãos, antes de eu começar a introdução dessa mensagem, nós estamos lendo um livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero crer que muitas de nós aqui conhecem a história do apóstolo Paulo, mas eu quero crer que cada um de nós aqui nessa noite, nós temos uma missão. Cada um de nós aqui fomos vocacionados e escolhidos por Deus para uma missão nessa terra. Uns são usados para pregar, outros são usados para louvar, outros são usados para abraçar a vida de alguém. Então cada um de nós temos uma missão neste lugar. Deus não me gerou para que eu pudesse ficar em silêncio ou quieto. Deus te gerou para uma missão nessa terra. Alguma coisa nós temos que fazer perante aos olhos de Deus. E eu estou pregando para você essa palavra de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai descrever um homem chamado Paulo, um homem que era romano e depois começou a ir contra o imperador romano, um homem que passava antes não acreditando na palavra do Senhor, mas quando Paulo, ele sentiu que ele precisava entregar a vida dele para Deus, ele passou a defender ao Deus que ele servia. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo era aquele homem rígido,
era um homem que pregava a verdade, era um homem que pregava a palavra do Senhor com muita certeza, com muita firmeza em tudo aquilo que ele professava da sua boca para fora. E quando a Bíblia vai descrever as características do apóstolo Paulo, a primeira característica do apóstolo Paulo era: ele defendia o evangelho da palavra do Senhor. E por ele defender o evangelho da palavra do Senhor, Paulo foi perseguido, Paulo foi humilhado, mas eu ainda vou chegar nesse ponto. Mas já para você entender o porquê do acontecimento que Paulo vai passar, porque assim como eu disse para você, cada um de nós somos gerados e fomos escolhidos por Deus para uma missão nessa terra. E a Bíblia vai descrever que quando Paulo e Silas estavam caminhando pelas cidades, eles vão passar pela cidade de Neápolis, vão passar pela cidade de Filipos, e quando eles vão deparar e chegar na cidade de Tiatira, quando eles chegam nessa cidade, eles vão se deparar com várias situações. E quando o apóstolo Paulo, assim como eu disse para você, estava sobre uma missão, ele já estava passando em lugares. Então eu quero crer que por onde o apóstolo Paulo estava passando, ele ministrava a palavra, ele louvava louvores a Deus. Por quê? Porque ele estava sobre uma missão. Então quando a gente está debaixo das mãos do Senhor para uma missão, é sinal que a honra vai vir também para a vida daquele profeta. Então a Paulo e Silas estavam caminhando, e quando eles chegam na cidade de Tiatira, no meio do caminho eles vão conhecer uma mulher por nome chamada Lídia. Essa mulher era uma mulher vendedora de púrpura, ela vendia púrpura e ela tinha uma alegria sobre o teu coração, mas ela ainda não conhecia Cristo. E como Paulo pregava com verdade, como Paulo ele ministrava a sua palavra para aqueles que se achegavam até ele, a Bíblia vai descrever que o apóstolo Paulo ministrou uma palavra sobre o coração dessa mulher. Deus abriu o coração dessa mulher para receber a palavra que o apóstolo Paulo estava ministrando sobre o coração dela. E quando essa mulher recebe a palavra do Senhor ministrada através da vida de Paulo, essa mulher se converte para Deus. Foi a primeira conversão dessa mulher na Europa, foi a primeira conversão de uma família sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo pregou a palavra para essa mulher, ela ficou mais tão feliz que ela os convidou para Paulo e Silas dormirem em sua casa. Só que a situação, eles ficaram tão constrangidos, porque eles eram acostumados a dormir em arraiais, em riachos, em florestas, em matas fechadas. Por quê? Porque eles estavam sobre uma missão. Só que pelo meio do caminho ele encontra ali esse rebanho de mulheres, só que uma só aceitou a ministração da palavra dele. E quando o apóstolo Paulo ministra a palavra para essa mulher, ela aceita Jesus e o coração dela foi salvo por Cristo. Quem crê, diga glória a Deus. Então essa mulher recebeu a palavra do apóstolo Paulo ser ministrada pela boca do profeta. Então apóstolo Paulo mais uma vez cumpriu a sua missão, que é pregar, que é ministrar a palavra do Senhor com verdade, para a conversão daqueles que ainda não conhecem e que não professam o amor de Cristo. E a Bíblia vai dizer que quando o apóstolo Paulo pregou sobre essa mulher, vai amanhecer o dia, e eles saem em missão junto com Silas, e eles caminhando pelo meio do caminho, e Paulo, irmão, eu quero dizer para o teu coração, Paulo não aceitava palavras de negatividade não. Paulo era aquele homem que, se ele ouvisse alguém contra ele, por conta do evangelho, ele ia para cima mesmo, ele dava a cara a tapa dele para defender o Deus que ele servia. E é bem verdade que cada um de nós, por ter uma missão, é bem verdade que cada um de nós aqui passamos por muitos desafios na nossa trajetória. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que o teu ministério, você ainda serve a Deus, mas em algumas situações é difícil continuar mantendo a sua chamada em Deus. Por quê? Porque você enfrenta muitos desafios, e você sabia que a gente fazer as coisas para Deus e defender o evangelho, as coisas ficam mais difíceis ainda. Por quê? Porque o problema não é você ministrar, o problema não é você servir a Deus, o problema é você andar em Deus todos os dias. E isso é o desafio do crente. Então imagina você para Paulo, quando ele tentou imaginar, meu Deus, o constrangimento de eu vou ter que dormir na casa dessa mulher. E quando a Bíblia vai descrever que eles se deparam com essa situação dessa mulher, Paulo falou, eu vou ter surpresa pelo meio do meu caminho. E a Bíblia diz que quando pela manhã, Paulo e Silas caminhando, eles vão encontrar uma mulher, e essa mulher com um espírito de adivinhação terrível. E naquela época, meus irmãos, as pessoas que tinham alguns dons, elas não tinham dons para Deus, elas tinham dons para os imperadores daquela época. Então a Bíblia vai descrever que esta mulher, ela dava lucro para a sociedade.
ela dava lucro para os governadores. Então os governadores lucravam com essa mulher, por ela adivinhar a família, por ela adivinhar tal coisa, e assim sucessivamente. Então aquela mulher estava sendo escrava do governador daquele lugar. E quando Paulo avistou aquela mulher de longe, bateu o reflexo, ela falou: olha lá, eles são homens de Deus, olha lá, aqueles sim são homens valorosos. Só que Paulo, ele tinha um espírito de discernimento tão grande, que Paulo desconfiava de tais palavras que saíam da boca de algumas pessoas. Então imediatamente quando Paulo olhou para aquela mulher juntamente com Silas, Paulo já começou a desconfiar. Sabe qual é o problema que nós estamos enfrentando na nossa geração? O problema, pastor, o problema é que não é o elogio que você recebe, o problema é de qual boca está saindo o elogio. Então Paulo avistou aquela mulher, e quando ele percebeu que o elogio não estava sendo por Deus, imediatamente ele levantou as suas mãos e começou a orar para que o espírito imundo daquela mulher pudesse sair para fora, porque aquela mulher não estava sendo usada pela boca de Deus, mas sim pela boca do diabo. Você sabia que quando o diabo ele se aposta, ele toma conta da vida de uma pessoa, ele também pode se passar por crente, ele também pode se passar por N as pessoas, você sabia disso? Então quando o apóstolo Paulo avistou aquela mulher e viu que o espírito de adivinhação estava sobre ela, imediatamente Paulo repreendeu o espírito daquela mulher foi liberta, foi arrancado aquele espírito de adivinhação que estava sobre a vida daquela mulher, e aquela mulher mais uma vez passou a ser livre. Então, ou seja, já foi a segunda vez que Paulo, pelo meio do caminho, concluiu mais uma missão: defender o evangelho e pregar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que Paulo era um homem de muita autoridade, Paulo era um homem que pregava com verdade mesmo, irmão. Paulo não aceitava coisa errada. E quando a Bíblia vai dizer que esta mulher recebeu o espírito de liberdade, ou seja, recebeu Deus na vida dela, ela foi liberta, como os governadores daquela época, eles lucravam com essa mulher, eles ficaram sabendo da situação. Aí você sabe o que aconteceu? Ficaram sabendo, mandaram pegar Paulo e Silas e jogaram ele no meio de uma praça pública, para eles passarem uma vergonha que jamais eles passaram sobre a vida deles. Você sabe qual é o problema que nós estamos vivendo? Cada vez que eu e você se levantar para defender ao Deus que nós servimos, sempre vai se levantar também pessoas do outro lado, para dizer: o porquê que você ainda adora este Deus, o porquê que ainda você continua clamando ao nome do Senhor, o porquê que é que você ainda continua indo para a igreja. Então, ou seja, todas as vezes que nós se levantamos para defender ao Deus que nós servimos, sempre também Satanás vai tentar se levantar para atrapalhar e nos desviar do propósito. O que eu estou dizendo para o teu coração é: a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam passando por todas as cidades. Eles passaram por Filipos, passaram por Neápolis. Quando chegou em Tiatira, avistou uma mulher que era vendedora de púrpura, pelo nome chamada Lídia. Essa mulher recebeu a palavra do Senhor, Deus trouxe alegria para o coração dessa mulher. Aquela mulher teve a conversão do Espírito Santo sobre a vida dela, a casa dela recebeu uma alegria, e pelo meio do caminho, mais uma vez, o apóstolo se encontra com uma mulher que estava imunda, com um espírito satanista sobre a vida dela, e logo ela também foi liberta. Então, ou seja, você já se deparou e já parou para pensar que todos aqueles que defendem o evangelho do Senhor são perseguidos? Você já parou para pensar que todos aqueles que defendem o chamado que está no seu coração são perseguidos? Por quê? Porque aqueles, irmãos, que defendem realmente o Deus que serve, é porque realmente, verdadeiramente ama o Deus que tem. Então, ou seja, naquela época, quando os governadores ficaram sabendo da situação, imediatamente, como sinal de humilhação, mandaram pegar Paulo e Silas. Irmãos, a humilhação foi tão grande que Paulo e Silas passaram, que eles amarraram as roupas de Paulo e Silas, amarraram eles assim, jogaram eles dentro de uma praça pública, e deixaram lá todo mundo caçoar eles, zoar dele da cara deles, zombar da cara deles, e falar: ué, cadê o Deus agora que vocês servem? Ainda duvidando e colocando o Deus dele contra Paulo. Olha para você ver a situação daquele que ama a Deus, daquele que defende o evangelho. Só que, meus irmãos, graças a Deus que nós somos pessoas inteligentes em Cristo. O que é ser inteligente em Cristo? É que todo vento que vem na vida de um crente, é que toda tempestade que possa passar sobre a vida do crente, se ele permanecer fiel, o próprio crente sabe que Deus vai enviar um anjo para livrar ele no onde ele está. Então Paulo falou: eu vou ficar tranquilo,
eu estou fazendo a minha missão, e eu sei que a minha missão com Deus ainda não acabou, e enquanto a missão não acabar, enquanto a missão não for concluída, eu vou passar o que tiver que passar, até o meu Deus vir falar: Paulo, agora acabou, Paulo, agora você já concluiu a missão, Paulo. Mas o que aconteceu? Quando Paulo estava com Silas jogado no meio daquela praça, como pelo sinal do homem físico, Paulo também, conjecturando, deve ter ficado constrangido. Paulo também deve ter ficado se sentindo humilhado. Imagina você, um homem que pregava com verdade, um homem que pregava com o teor da mensagem, e Paulo, por levar a sua vida em santidade a Deus, jamais Paulo imaginaria passar por uma situação dessa. É assim que funciona a minha e na sua vida nessa noite. Em todas as fases que eu e você enfrenta, quando nós estamos sendo ministrados pela palavra, quando nós estamos dispostos a viver para Deus o propósito que Ele tem guardado para nós, quando nós estamos dispostos a orar, a jejuar para manter a nossa vida em Deus, é assim que o crente tem que fazer, assim como Paulo fez. Eu não vou parar a minha missão por conta de uma vergonha, eu não vou parar a minha missão por conta de algo que falaram de mim, eu não vou parar a missão por conta de Satanás ter criado uma cilada para mim. Por quê? Porque o propósito é maior do que a vergonha, aleluia. O propósito é maior do que a cilada, o propósito é maior do que os apontamentos que fazem contra você. Irmão, deixa eu dizer um negócio para o teu coração: se Deus te levantou para uma missão, tu só vai sair desta missão quando a missão for concluída, e lá neste lugar em que você está nessa missão, Deus vai te levantar ao final dela e vai dizer: tu é vitorioso. Se eu te enviei para esta missão, é porque eu estaria lá contigo, filho. Então não larga a missão pelo meio do caminho. Ó glória, oh aleluia, oh glória. E quando eu li essa mensagem, o meu coração imediatamente se abriu para Deus, porque essa palavra também ela é para mim. Nós somos pessoas que estamos dispostos a viver para Deus todos os dias. Só que também, irmão, todo dia Satanás vai estar disposto a enviar algo para atrapalhar a nossa adoração. E sabe qual é o ponto-chave dessa mensagem? É que Paulo, ele era cheio do Espírito Santo. Então uma pessoa que é cheia do Espírito Santo e do discernimento de Deus, ela não vai abandonar o chamado e a vocação que Deus colocou sobre a vida dela por nada. Imagina você se Paulo tivesse falado: tá bom, eu vou parar pelo meio do caminho, vou virar as costas, vamos lá Silas, vamos voltar para trás, para a gente não precisar passar por essa humilhação toda. Mas tinha que acontecer tudo isso para o propósito ser cumprido e ser completo na vida de Paulo. Então, seja, eu já começo a aprender algo com Paulo aqui nessa noite, eu já começo a aprender algo com Silas aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus começa a colocar em meu coração e manda dizer para a igreja que gente que é cheia do Espírito Santo não atrasa a missão, gente que é cheia do Espírito Santo não olha para trás, gente que é cheia do Espírito Santo não larga a palavra pelo meio do caminho, mas sim, gente que é cheia do Espírito Santo vive com os ouvidos atentos à voz do Senhor. Levanta a sua mão que eu quero profetizar algo profético para a sua vida nessa terça-feira. Deus manda dizer para algumas pessoas nessa noite: se a tua vida for, o teu caráter for como foi o de Paulo, você pode ter certeza que eu não vou te abandonar no meio do teu caminho. Deus manda dizer para algumas mulheres e homens de Deus nessa noite: eu sei que a missão está difícil, eu sei que a missão está complicada, e eu sei que pelo meio do teu caminho você está tentando voltar para trás, mas Deus manda dizer: eu nunca entrei no meio de uma guerra, de uma missão para perder. Todas as vezes que eu me levanto para ir no meio de uma missão, eu me levanto para ganhar e te fazer vencedor. Mas Deus manda dizer para algumas pessoas essa noite: filho, a tua missão não foi completa ainda, então não olha para trás, porque se tu continuar pelo propósito, assim como Paulo fez, tu será honrado, a tua vida será levantada pelas mãos do Senhor. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Oh glória. Aleluia.
Eu sinto a graça de Deus aqui, meus irmãos. É tão forte isso, a palavra de Paulo. Daqui a pouco você vai dar glória, irmão. Mas é tão forte, eu preciso de passar essa parte, porque nós precisamos aprender algo de especial e de maravilhoso com a vida de apóstolo Paulo e de Silas aqui. Você já percebeu que em todas as batalhas que eu e que você enfrenta, você já percebeu que você não para de adorar? Olha onde você está aqui hoje, no culto de terça-feira, no frio, adorando ao Deus que você serve. Por quê? Tem pessoas aqui que nem imaginam talvez as situações que você passou no período dessa terça-feira, mas das 7h30 você começa a se arrumar para ir para a igreja e fala: nada vai atrapalhar a minha adoração hoje a Deus. Então é isso que Satanás fica furioso, é isso que Satanás fica com ódio, com raiva de você, porque ele tenta pela direita, ele tenta pela esquerda, ele tenta a sua volta e não consegue te parar. Sabe por quê? Porque você tem um espírito de adorador, irmão. Quem tem espírito de adorador guardado no coração, pode estar passando o que for, pode chover, pode estar caindo neve, pode vir a tempestade, mas o teu coração lá dentro não para de adorar o teu Deus. O que é isso? É ter um coração verdadeiro, é ter um coração realmente voltado para Deus. É por isso que as lutas vinham sobre o apóstolo Paulo e sobre Silas, e eles não paravam por nada, porque eles não poderiam largar aquilo que Deus confiou e colocou nas mãos dele. Levanta a sua mão nessa noite. Deus vai derramar uma unção de ousadia sobre a tua vida, uma unção de coragem sobre a tua vida. Aleluia. Deus manda dizer para algumas pessoas aqui: você já tem um dom, mas não sabe. Deus manda dizer que quando vocês estender as tuas mãos, Satanás vai ter que bater em retirada, porque ele não vai suportar o poder que Deus tem sobre a tua vida. Aleluia. Irmão, imagina comigo a história. Os magistrados mandaram prender Paulo e Silas, jogaram eles dentro de uma prisão, jogaram eles dentro das grades, sem saída, sem direção, e ainda com um carcereiro olhando eles 24 horas por dia. Irmão, além de passar por uma vergonha inimaginável, ainda eles são colocados dentro de uma prisão. Olha a situação que o servo de Deus teve que passar por defender o evangelho de Deus. Olha a situação que Paulo teve que carregar sobre a sua vida. Eu quero crer que Paulo começou a imaginar: meu Deus, papai, o Senhor me viu pregando ontem, o Senhor me viu salvando vidas ontem, Senhor. O Senhor viu, meu Pai, eu levantando as minhas mãos, profetizando sobre a vida daquele que não conhecia teu amor. E olha a situação em que eu estou aqui hoje, Paulo. Paulo não estava murmurando nem reclamando com Deus, mas eu quero crer que Paulo chorou, porque o homem também sente, irmão. Então foi essa indignação que o apóstolo Paulo teve sobre o teu coração, pela vergonha que ele passou. Mas Paulo aprendeu que em todas as situações em que ele esteve, Deus sempre esteve com ele também. Então quando Paulo e Silas foram jogados dentro da prisão, irmão, a Bíblia vai dizer, no versículo mais à frente vai dizer, que os pés deles foram amarrados sobre um tronco, as mãos deles ficaram presas 24 horas sobre umas correntes. E quando Deus colocou em meu coração, quando eu comecei a meditar nessa palavra, quando a Bíblia vai dizer que os pés de Paulo e Silas ficaram sobre o tronco, Deus começou a colocar no meu coração o significado dessa parte. Sabe o que significa isso? São pessoas que têm ministério, são pessoas que têm chamados de Deus, que Deus colocou sobre o teu coração, mas você não consegue exercer por estar aqui, com os pés presos sobre uns troncos, com as tuas mãos amarradas e atadas sobre algumas correntes. Essa foi a história de Paulo e Silas, pessoas que estavam passando, abençoando a vida do povo, mas em que determinado momento que eles nem imaginavam passar, foram humilhados, e agora o cenário, eles estão dentro de uma prisão, amarrados e com os teus pés sobre um tronco. Irmão, sabe o que significa isso? Paralisia ministerial, paralisia do chamado, paralisia de sonhos. Tem pessoas aqui que você pode fazer além daquilo que você já faz para Deus, mas é como que se você estivesse preso sobre uns troncos. Talvez chicotearam você, talvez humilharam você, talvez te jogaram para escanteio, como tem no campo de futebol.
talvez olharam para você e diz: não precisa mais, não conto mais, para mim não faz diferença. Imagina você, irmão, se deparar com uma situação que Paulo e Silas se encontravam naquele momento, dentro daquela prisão, sem poder fazer nada, absolutamente nada. Paulo, que algumas horinhas atrás falou: meu Deus, mas eu estava agora ministrando a tua palavra e uma mulher aceitou a Jesus, e agora eu estou dentro de uma prisão. Irmão, aleluia, eu quero crer que quando Paulo e Silas estavam dentro daquela prisão, Paulo começou a orar ao Senhor, e quando Paulo começou a orar ao Senhor em pensamento, ele deve ter falado: Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, ó Pai, eu não sei o porquê eu estou passando por isso, ó Pai, mas eu sei, se o Senhor me permitiu chegar até aqui, é que o Senhor tem um propósito maior na minha vida. O que eu quero dizer para o teu coração, irmão, é que Paulo estava passando um período difícil em tua trajetória. Silas estava passando por uma situação inimaginável em sua trajetória, mas o que eu quero te profetizar para a tua vida é: nos seus piores momentos, você vai viver os seus maiores milagres. Aleluia. Nos seus piores momentos em que você estiver triste, pensando em desistir da própria vida, pensando em parar com o teu chamado, pensando em entregar aquilo que Deus colocou sobre o teu coração, Deus manda dizer que nas suas piores crises, nos seus piores dias em que você estiver chorando sobre o teu quarto, Deus manda dizer: tu viverás as maiores promessas e bênçãos que eu, Deus, tenho colocado sobre o teu coração. Ou seja, Deus manda dizer que até no teu pior momento, Ele vai estar lá para te levantar. Até no teu mau dia, Ele irá enviar anjo para te dizer: filho, levanta a cabeça, estou contigo. O que é que você está querendo me dizer, evangelista? É que a palavra para a tua vida nessa noite é: o tempo da dor, o tempo de crise, o tempo de morte não irá anular as promessas que Deus tem reservado para você, para a tua casa, para a tua família. Deus manda dizer: eu não me esqueci de você. Você pode estar preso, você pode estar jogado, pessoas podem até se esquecer da tua própria vida, mas Deus manda dizer: enquanto eu estiver aqui, assentado sobre um alto e sublime trono, eu ainda governo e controlo a tua história. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Tem bênção do Senhor chegando na sua vida nessa noite. Oh glória. Irmão, você vai viver as maiores promessas de Deus na sua vida. A crise, o momento que você está vivendo, ele é passageiro, ele não é para sempre. Só que, lembra que eu disse para você, eu começo a aprender algo especial com Paulo, porque Paulo não deixou e não desviou o propósito que Deus tinha na vida dele. Paulo aguentou e teve que passar por este processo, porque ele estava indo pela direção de Deus. É ao contrário do ímpio, que não tem Deus no coração e faz as coisas com as suas próprias mãos, e acaba às vezes tendo consequência. Agora o crente, quando ele anda em direção, quando o crente ele anda com Deus, é diferente. Ele sabe que se ele olhar para trás, ele voltar, ou às vezes ele ficar parado no meio do caminho, ele sabe que ele está pela direção de Deus. Ou seja, eu estou indo, se Deus me enviou, se Deus me mandou vir para este lugar, é porque eu sei que no final deste lugar Deus vai estar lá me esperando. Então esse era o propósito de pensamento que Paulo tinha naquele momento. Só que agora chega um momento tão abençoado da palavra, porque no versículo 22 vai dizer assim: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Versículo 4: o qual, tendo recebido tal ordem, nos lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Por que eu li de novo esse versículo, assim como já disse para você? Porque hoje Deus quer destravar coisas que estavam travadas na sua vida espiritual, coisas que estavam amarradas sobre a sua vida. Deus quer fazer você ser destravado hoje.
Deus manda dizer que tem algumas bênçãos que foram derramadas sobre você, tu ainda não recebeu, porque essa bênção foi retardada. Essa bênção é como se a bênção tivesse um bloqueio e ela ainda não te alcançou. Porque os teus pés talvez estão presos sobre um tronco, talvez as tuas mãos estão atadas sobre algumas correntes. Nessa noite Deus manda dizer: hoje é dia de cadeias cair sobre a tua vida. Hoje é noite de cadeias cair dentro da sua casa. Hoje é noite de cadeias serem quebradas sobre a tua vida espiritual. Tu vai alavancar, tu vai voar como uma águia, tu vai prosperar nesta cidade, tu será honrado neste lugar. Deus manda dizer para algumas pessoas nessa noite: você está como se fosse Paulo, começou bem, estava indo bem, mas no meio do caminho pessoas que estavam com coração de maldade te jogaram dentro de uma prisão, paralisaram o teu espiritual. Mas Deus manda dizer que a melhor parte fica para o final. A Bíblia diz, aleluia, que Deus ele não dorme, Deus ele não cochila, Deus ele está 24 horas olhando para mim e para você. E a palavra que Deus quer derramar para mim e para a tua vida é: não importa a situação que você está enfrentando, seja ela de prisão, seja ela de paralisia espiritual, Deus manda dizer que quando eu entrar e chegar em cena na tua história, eu vou mostrar para o capeta que você nunca foi dele, que ele nunca foi seu, mas sim o meu poder que está, aleluia, sobre a tua vida, sim. E você vai se manter espiritualmente fiel em Deus. Deus manda dizer para algumas pessoas: eu estou te levantando aonde tu está, para provar para você que eu não só sou Deus na tua vida, mas que eu nunca larguei das tuas mãos, oh glória, aleluia. E nós vamos se deparar com um cenário, já estou encerrando a mensagem, um cenário totalmente diferente. Versículo de número 25, a Bíblia começa a narrar essa parte. Na parte C do versículo já começa a dizer qual era o cenário que Paulo e Silas estavam tendo naquele exato momento, irmãos. Eles estavam jogados dentro de uma prisão. A prisão não teria como Paulo sair dela para tomar um sol, como é moderno hoje. Paulo e Silas não tinham a opção de escolher alguma comida. Não, eles estavam 24 horas sendo, sabe o que? Vigiados pelo carcereiro. Só que o pastor Fernando, sabe o que mais me chama a atenção nessa palavra? Que os próprios magistrados, governadores daquele lugar e o próprio carcereiro, eles não tinham medo daquilo que Paulo e Silas podiam fazer com as suas próprias mãos, mas eles tinham medo que o que Paulo e Silas carregavam aqui, ó, dentro do coração. A maior arma que o crente tem é a oração. A maior arma que o crente tem é o jejum. Sabe por quê? Porque a arma, a espada, tudo aquilo que o homem pode, que é a criação do homem, que o homem pode usar, nada disso se compara à oração daquele que é crente, que adora a Deus em espírito e verdade. Então o carcereiro vigiava Paulo e Silas todas as horas, mas o carcereiro se incomodava com Paulo e Silas, porque ele sabia que alguma coisa de sobrenatural tinha no coração daqueles homens. E naquele exato momento, pastor Fernando, eu começo a entender. Paulo começou a olhar para Silas, e Silas começou a olhar para Paulo. Enquanto Silas olhou para Paulo e Paulo olhou para Silas, eles começaram a falar assim: Paulo, vamos fazer aquilo que a gente sempre fez de bom para Deus. Vamos começar a fazer aquilo, Paulo, aquilo que o nosso coração sempre ardia em fazer. E Silas olhando para Paulo, Silas falou: é verdade, Paulo, tu está certo, começa a louvar aí, que eu vou começar a orar daqui. Silas começou a orar: Senhor, meu Deus e meu Pai, me ajude, Senhor, a sair dessa prisão, que o Senhor possa trazer liberdade para mim e para Paulo. E Paulo desse lado cantando: aleluia, aleluia. E Silas orando: Senhor, meu Deus, eu não aceito essa situação, Senhor, o Senhor está na nossa vida. E Paulo aqui: aleluia, aleluia. E Silas: Senhor, seja comigo, seja com Paulo, Pai, o Senhor conhece o nosso coração. E Paulo continuando cantando a Deus: aleluia,
E a Bíblia vai dizer, irmão, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Versículo de número 26, e de repente veio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres não se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões. O que esse versículo quer dizer de forte para mim e para você? É que não importa se tu está livre ou se você está preso, o que importa é o que sai de dentro do seu coração, é a sua oração, é a sua adoração a Deus. Deus manda dizer para a igreja: se você está preso assim como Paulo e Silas esteve, o seu louvor, a sua oração vão fazer com que cadeias sejam quebradas na tua casa, vão fazer com que cadeias sejam quebradas no meio dos teus parentes. Deus manda dizer: não vai precisar de arma, não vai precisar de lança, não vai precisar de espada, mas basta tu abrir a tua boca para glorificar o nome do Senhor, que cadeias vão se abrir. Cadeias vão ser derrubadas hoje na vida de pessoas aqui. Tu estava com a tua vida presa, o teu sentimental estava parado, tu estava com ansiedade, pensando em desistir da vida, e Deus manda dizer: olha o que Paulo e Silas estavam fazendo dentro da prisão, eles estavam cantando, adorando ao meu nome. E a Bíblia diz que quando veio meia-noite, as cadeias se abriram, ou seja, o louvor foi capaz de destruir as grades daquela prisão. Deus manda dizer: assim como eu fiz com Paulo e Silas, vou fazer na tua vida hoje também. Tu vai sair daqui hoje livre, tu vai sair daqui hoje destravado, tu vai sair daqui hoje honrado. Deus manda dizer: eu fui com Paulo e Silas, não fui? Olha eu indo trabalhar na tua casa agora, no mundo espiritual. Deus está enviando anjos na casa de pessoas aqui, mandando dizer: hoje a libertação vai chegar para esse lá hoje. Quem pode adorar nessa noite? Vai haver libertação para a tua vida espiritual hoje. Quem mandou você parar de sonhar, irmão? Quem mandou você parar de sonhar, mulher? Deus manda dizer: continua sonhando, continua entregando para mim no meu altar. Deus manda dizer que quando você achar que não tem saída, o teu louvor será a maior arma que você irá usar para as portas se abrirem sobre a tua vida. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor por esta palavra? Vai haver livramento, aleluia. Vai haver livramento para você, irmão. É extraordinária essa palavra. Por isso que eu amo a Bíblia, irmão, porque a Bíblia, ela nos enche de alegria, sempre em provações que o homem passa. De Gênesis a Apocalipse, Deus sempre lhe entra em cena com uma solução para a vida daqueles que Ele o ama. Então, ou seja, quando veio o terremoto, no versículo 27, estou encerrando aqui agora, se coloque de pé. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Versículo 29, e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E eles pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Irmão, mais uma vez, num cenário totalmente de prisão, mais uma vez, Deus se mostrou para Paulo, que Ele era com a vida de Paulo e Silas, e mesmo eles presos,
Deus se encarregou de libertar eles daquela prisão, e mais uma vez Paulo e Silas foram usados para fazer uma revolução espiritual na vida do carcereiro. A Bíblia diz que o carcereiro se curvou perante ao Deus de Paulo e Silas, e eles aceitaram a Jesus, crendo em Jesus, crendo que Jesus poderia salvar ele e a sua casa. E mais uma vez o evangelho não deixou de ser pregado a toda criatura. Deus vai te levar a lugares, Deus vai enviar você por essas nações, para tu ser levantado para pregar, para louvar, para dançar para Deus em nome dele. Deus manda dizer que enquanto você tiver vida, Ele vai fazer você ser honrado. A Bíblia diz que um homem justo não mendigará o pão, não passará necessidade nessa terra, e não será envergonhado por Satanás. Se nessa noite você tem Deus carregado no seu coração, começa agora a entregar a sua melhor adoração para Ele. Deus manda dizer que eu vou te usar até no momento difícil para converter pessoas para o altar do Senhor. Deus manda dizer que é você que será levantado para atrair a tua casa para o altar. É você que será usado para atrair pessoas para o altar do Senhor lá no teu trabalho. É você, irmã, é você, varão, que será levantado para atrair jovens, homens, moços, mulheres para a presença do Senhor. Aí Deus manda dizer, quando tu começar e continuar, aleluia. Meu irmão, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero fazer uma oração sobre a tua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Pessoas que estavam com a sua vida paralisada, sobre a sua vida através da oração. Deus está destravando coisas, já começou a destravar coisas espirituais que estavam na vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez você veio para este culto ouvir uma palavra do Senhor e você disse: Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Talvez coisas que estão travadas na sua vida financeira, na tua vida conjugal, na tua vida sentimental. Talvez em coisas ocultas que só Deus sabe que você está passando no teu coração. Deus está te chamando aqui nessa frente, na frente do altar, para que eu possa orar por você, para Ele começar a trabalhar sobre a tua vida. Deus manda dizer que no meio da palavra Ele falou com uma pessoa direcionada. Ele falou com uma pessoa direcionada com essa palavra. E Deus manda dizer para o teu coração: Wesley, você está aí com o celular na cama. Deus manda dizer que hoje está sendo destravado coisas financeiras que estavam na sua vida, coisas que lá atrás você plantou, mas não colheu, porque algumas pessoas que passaram pelo teu caminho só foram usadas como palavras de maldição. E Deus manda dizer, como esta palavra, assim como eu destravei, tirei, arranquei Paulo e Silas dentro da prisão, estou destravando a sua vida financeira hoje, meu filho. Deus manda dizer, você vai alavancar, você vai ter para emprestar para pessoas. Deus manda dizer, Wesley, que aquilo que Deus enviar sobre o teu coração, filho, tu vai ficar tão constrangido, ainda vai se perguntar: Senhor, mas eu não mereço. E Deus manda dizer: tu mereces sim, porque tu plantou. Deus manda dizer que aqueles, aleluia, que semeou com lágrimas, colherão e regarão com alegria. Deus manda dizer que o teu amanhã será muito melhor do que o momento presente da tua vida. Eu já tenho guardado, Wesley, a tua casa, já tenho guardado a tua família, já tenho guardado até aquilo que você faz em secreto, que nem a tua esposa sabe. Deus manda dizer, filho, que o teu temor, Deus tem se agradado do temor que tem dentro do seu coração, e as bênçãos vão chegar para você. Não se espante, viu? Não se espante quando começar a chegar, e não reclame, simplesmente abra a mão para receber. Deus manda dizer que quando Ele enviar, você vai ver como um sinal de um anjo, e quando o anjo chegar até você como uma pessoa para entregar esta bênção, você só vai erguer a mão para receber, e tu irás subir nesse altar para contar o teu testemunho, Wesley. Deus manda dizer que no meio da tua trajetória, eu tirei um dos teus melhores amigos, aleluia. Oh, Wesley, eu preciso continuar entregando isso aqui, eu quero orar pela vida do povo. Deus manda dizer, Wesley, aquele que tu chamava de melhor amigo, era o primeiro que quando tu virava as costas, armava coisas que você nem imagina, para ver a tua vida sendo destruída. Sabe por quê, Wesley? Luz não se dá com trevas. Luz jamais vai se dar com trevas. E o teu coração é iluminado pela presença do Senhor, Wesley.
E Deus manda dizer que esse teu melhor amigo armou para você pelas tuas costas muito tempo e você nem sabia. E Deus manda dizer que você até se questionou, mas foi embora tão assim. Deus manda dizer que eu faço dessa forma para tu entender que é Deus trabalhando na tua vida. Deus manda dizer que foi livramento, Wesley, foi livramento. E Deus manda dizer, você está sendo abençoado, tu já acha que está sendo abençoado, é que você decidiu se posicionar. Mas Deus manda dizer que hoje, agora sim que Ele vai derramar da bênção sobre a tua vida, porque hoje está sendo destravado espiritualmente as bênçãos que Deus estava guardando sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome do Senhor. Receba essa palavra. Venha todos aqui à frente, eu quero orar pela sua vida nessa noite. Oh, aleluia. Deus está trabalhando em corações aqui. Deus está trabalhando em corações aqui. Eu vou orar por você agora, mas só para me finalizar, para orar com você. Essa parede aqui, irmãos, se nós pegarmos uma marreta e destruir ela agora, vai cair aqui tijolo, vai cair aqui cimento, batido, terra, tanta poeira que vai cair aqui nesse altar, se nós pegarmos uma marreta e destruir essa parede aqui. Só que a Bíblia diz que quando Deus manifestou dentro daquela prisão, não caiu areia, não caiu nada. Por quê? Pastor Fernando, quando Deus age, Deus não age na causa, Deus age no efeito. E Deus manda dizer para algumas pessoas aqui, o efeito que tu está passando espiritual está sendo grande sobre o teu coração, está te tirando, quase te tirando do propósito. E Deus te convidou neste culto de terça-feira do sobrenatural para destravar prisões que estavam sobre a sua vida, cadeias que você estavam dentro dela e você nem sabia espiritualmente falando. E nessa oração será quebrada agora pelo poder da palavra do Senhor. Feche os seus olhos que eu quero orar pela sua vida agora. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Jesus, nós entramos na tua presença, Senhor, e invoca o teu santo nome agora, Pai, para te pedir, ó Pai, a liberação espiritual sobre a vida dos teus filhos aqui agora. Meu Pai, eu oro aqui por homens e mulheres de Deus, ó Pai, pessoas que estão aqui, meu Pai, na beira do teu altar, Senhor, pessoas, meu Pai, que vieram neste culto de terça-feira buscar a tua presença, meu Deus, assim como diz na tua palavra, que o Senhor se manifestou no meio da prisão e tirou Paulo e Silas dentro daquela prisão. Deus está trabalhando agora em corações. Sinta Deus trabalhando na tua vida agora. Deus manda dizer que está tirando pessoas de situações complicadas. Deus está te desamarrando de situações que estavam levando vocês para o fundo do abismo. Deus manda dizer que hoje está sendo derramado um renovo espiritual. Deus está derramando um renovo espiritual sobre a vida de pessoas aqui nessa noite. Deus está destravando hoje portas que foram fechadas espiritualmente na vida de homens e mulheres aqui, ó Pai. Eu profetizo aqui agora que a tua bênção, Pai, possa invadir cada coração aqui agora, Senhor. Se talvez tem pessoas aqui, ó Pai, que o inimigo tem agido, seja na área da saúde, seja na área familiar, seja na área sentimental, seja na área conjugal, ó Pai, quebra esse mal agora. Hoje Satanás perdeu mais uma, ele perdeu mais uma guerra, ó Pai, porque o Senhor está neste lugar trabalhando em corações, e está mandando dizer para pessoas aqui, que hoje a missão está sendo completa. Ah, crente, você que está na beira do altar clamando ao nome do Senhor, Ele manda dizer para a tua vida, receba agora a unção de Deus, receba agora a unção de Deus, receba